presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.166/2024. E-mails recebidos via Fale com as Comissões, senhor Jonas Augusto Leite Arantes, em que destina a atuação da organizadora do concurso da Polícia Civil. Senhora Patrícia Botti, em que questiona a demora na convocação dos candidatos aprovados no concurso da FEMIG. A presidência acusa o recebimento de proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei do segundo turno, 2.716/2021. No primeiro turno, deputada Dalclever Lopes. 1.636/2023, no segundo turno. 417/603/2023, no primeiro turno, deputada Beatriz Cerqueira. 3.523/2022, 2.169, 2.566/2024, no segundo turno, 3.704/2022, 1.450/2023, no primeiro turno, deputada Nayara Rocha. 3.828/2022, 237/2023, 2.872/2024, no segundo turno, 2.955/2025 e 1.988/2020. Primeiro turno, deputado professor Cleiton. 2.578/2024, no segundo turno, 3.121/2015, 5.501/2018, 1.162, 1.313/2023, no primeiro turno, deputado Rodrigo Lopes. Segundo turno, 2.339/2024, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Charles Santos, que requer que a comissão aprecie em último lugar as seguintes proposições: 2.169/24, 2566/2024, 1.710/2023. Em votação o requerimento, as senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.828/2022, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Inconfidência o imóvel que especifica. Autor, deputado Alencar da Silveira. Relator, professor Cleito. Redistribuo para a deputada Beatriz Cerqueira e pergunto se o parecer está em condição de emitir seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, todos os trabalhadores, consultores, assessores aqui da comissão e todos que acompanham os trabalhos. Sim, presidente. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. Esse é um parecer já para o segundo turno do projeto de lei. Nós somos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, conforme nós já votamos no plenário no primeiro turno. Em votação, senhoras e senhores deputados. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhores e senhoras deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 237/2023, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel que especifica ao município de
Vermelho Novo e da outras providências. Autor, deputada Ione Pinheiro. Relator, professor Cleito. Na ausência do relator, a presidência redistribui a deputada Beatriz Cerqueira e indaga a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a reverter o imóvel que especifica o município de Rio Vermelho. Esse projeto foi aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. A proposição retorna agora a esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno. Nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei 237/2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 849/2023, em segundo turno. Dispõe sobre a vedação e inclusão da cláusula restritiva em contratos, termos de doação e demais instrumentos congêneres celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde com os hospitais filantrópicos na utilização de bem doado. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relator, deputado Rodrigo Lopes. A presidência redistribui para o deputado Charles Santos e indaga ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Vossa Excelência e demais colegas. De autoria do deputado Lucas Lasmar, projeto de lei 849/2023, na forma aprovada em plenário no primeiro turno, pretende incluir na Lei 11.983, de 14 de novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde, dispositivo que prevê que os bens permanentes cedidos ou doados pela administração pública, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos participantes do SUS poderão ser utilizados no atendimento a pacientes não usuários do SUS. Conforme deliberou esta Comissão de Administração Pública no primeiro turno, a ideia contida na proposta contribui para a sustentabilidade econômica financeira das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos participantes do SUS, que, apesar de atuarem de forma complementar, são essenciais para o funcionamento do sistema, além de ampliar o público beneficiado pelos bens doados. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 849/2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. É o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Posso ver, presidente? Vou fazer um resumo. Senhor presidente, solicito senhor presidente, solicito a possibilidade de fazer novamente a leitura do parecer. Deputado Charles Santos, com a palavra. Retomando, de autoria do deputado Lucas Lasmar, projeto de lei 849/2023, na forma aprovada em plenário no primeiro turno, pretende incluir na Lei 11.983, de 14 de novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde, dispositivo que prevê que os bens permanentes cedidos ou doados pela administração pública às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, participantes do SUS, poderão ser utilizados no atendimento a pacientes não usuários do SUS. Vamos fazer a leitura aqui. Desde que, 1, haja previsão nos termos da parceria. 2, seja dada prioridade em sua utilização para atendimento aos pacientes do SUS. 3, as internações e atendimentos ambulatoriais pelo SUS correspondam a, no mínimo, 60% de tais atendimentos em cada ano. 4, a instituição de saúde não seja habilitada exclusivamente para o SUS, conforme deliberou esta Comissão de Administração Pública no primeiro turno. A ideia contida na proposta contribui para a sustentabilidade econômica e financeira das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos participantes do SUS, que, apesar de atuarem de forma complementar, são essenciais para o funcionamento do sistema, além de ampliar o público beneficiado
pelos bens doados. Trata-se, portanto, de uma importante contribuição para a saúde pública do Estado de Minas Gerais. Entendemos, porém, que ele ainda pode ser aprimorado a fim de explicitar que a utilização do bem para o atendimento a pacientes não usuários do SUS deve estar prevista de forma específica no respectivo termo de doação, contrato, convênio ou instrumento congênere. Os recursos auferidos com o atendimento a pacientes não usuários do SUS devem ser contabilizados pela própria entidade cessionária ou donatária e utilizados no atendimento de suas finalidades institucionais, de forma a impedir que terceiros façam proveito econômico do bem doado ou cedido. Nesse sentido, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido, redigido ao final desse parecer. E aí eu indago a Vossa Excelência, aos demais colegas, se há necessidade de fazer a leitura do substitutivo número 1. Deixa eu parecer, presidente. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas, presidente. Concedida a vista, deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 1636/2023, em segundo turno, autoriza o Executivo a doar ao município de Ariruoca o imóvel que especifica. Autor, deputado professor Cleiton. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, presidente. De autoria do deputado professor Cleiton, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ariruoca o imóvel que especifica. Foi publicado no Diário Legislativo em 9 de novembro de 2023, distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Administração Pública. Foi aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1. A proposição retorna a essa comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno. A nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei 1636, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. É o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 2.815/2024, em segundo turno. Estabelece prioridade de atendimento em repartições públicas estaduais a advogados no exercício da função. Deputado Jean Freire, deputado Arnaldo Silva, deputado Arlen Santiago e deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Sargento Rodrigues. A presidência indaga ao deputado Sargento Rodrigues se está em condição de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, Arnaldo Silva e Arlen Santiago, o projeto de lei em tela almeja estabelecer prioridade de atendimento em repartições públicas estaduais a advogados no exercício da sua função. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 89, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto para o 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.815 de 2024, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação. As senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 2.577/2021, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao deputado se está em condição de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Projeto de Lei 2.537/2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira o imóvel com área de 43.894 metros quadrados, situado na rua Michel Mitre, bairro de São Sebastião, naquele município.
A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou obstáculo à tramitação da matéria. Apresentou, porém, o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, indicar corretamente o ente doador do imóvel, uma vez que atualmente ele pertence à Fundação Hospitalar de Minas Gerais, retificar a área do bem a ser doado e incluir o memorial descritivo da área, uma vez que se trata de desmembramento de um imóvel maior, e alterar a destinação a lhe ser conferida. Durante a discussão da matéria em primeiro turno em plenário, foi apresentada a emenda número 1 pelo próprio autor da proposição, com o intuito de ampliar as finalidades para os quais o imóvel poderá ser utilizado, maximizando o atendimento às múltiplas demandas da comunidade Oliveira, sem prejuízo da construção da nova sede do Poder Legislativo. Apresentamos, portanto, ao final deste parecer, o substitutivo número 3, que incorpora as adequações promovidas nos substitutivos número 1 e 2, além de ampliar as finalidades que serão atribuídas ao imóvel doado, contidas na emenda número 1. Diante do exposto, opinamos, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei 2537/2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, e pela rejeição da emenda número 1. Deixa eu aparecer. Em discussão, sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Antônio Casarantes, que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, será feita no seu todo, inclusive a proposta de emenda. A emenda dá a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 1º: o imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento da Câmara Municipal e de outros órgãos públicos municipais. A presidência solicita ao deputado Charles Santos, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a emenda que está sobre a mesa. Senhor presidente, como relator, comunico que a proposta de emenda número 4 já foi integralmente incorporada ao parecer aqui trazido nesta reunião. Continua em discussão. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. Presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Encerrou a discussão? Não tem tempo ainda. Com a deputada Beatriz Cerqueira, com a palavra. Eu peço vistas, presidente. Concedida a vista a deputada Beatriz Cerqueira. A presidência vai suspender por 1 minuto a reunião. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, professor Cleiton. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei 3344/2021 objetiva tipificar atos lesivos ao patrimônio histórico e cultural mineiro, combinar sanções administrativas específicas às infrações, estabelecer o procedimento para aplicação das penalidades e determinar a destinação dos valores arrecadados. Em sua justificação, o autor indica que é necessário defender o patrimônio público e cultural contra atos de vandalismo, especialmente aqueles praticados em detrimento da memória coletiva da história brasileira. No que concerne ao mérito, sob ótica da administração pública, entendemos que a ideia contida na proposta, na medida em que estabelece sanções administrativas específicas, aprimora a atuação do Estado na preservação da memória coletiva, garantindo de forma complementar as esferas civil e penal, que a degradação do patrimônio histórico e cultural não fique impune. Ademais, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Cultura, a proposição assegura a aplicação eficiente dos recursos arrecadados, promovendo um ciclo sustentável de proteção e valorização da cultura mineira. Está claro que a proposta tem o objetivo de reforçar a importância da preservação do patrimônio cultural como elemento essencial da identidade coletiva. Entendemos, no entanto, que a proposta comporta aprimoramentos quanto à redação do artigo 1º. Dessa forma, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 3, a seguir apresentado. Substitutivo número 3,
dispõe sobre ações de proteção do patrimônio cultural do Estado, para prevenir ações lesivas aos bens da natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, que integram o patrimônio cultural do Estado. Os órgãos responsáveis instituirão programas e ações educativas que versem sobre a importância da proteção da memória, identidade e história dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira e a relevância da valorização de manifestações, formas de expressão, acervos, monumentos, sítios, conjuntos e demais bens culturais protegidos do Estado. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, indago aos senhores deputados se alguém quer discutir. Encerra-se a discussão em votação. Senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 595/2023, que dispõe sobre a garantia ao contribuinte que solicita parcelamento de débitos tributários ou não tributários do direito de apresentar à administração o protocolo de desistência de processo judicial ou administrativo, em 30 dias, o deferimento do pedido administrativo de parcelamento. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, senhor presidente. Portanto, faço a leitura do relatório do projeto de lei 595/2023, de autoria do nobre deputado Eduardo Azevedo, que determina que a norma que instituir, projeto de lei em tela determina que a norma que instituir parcelamento de débitos tributários ou não, estabelecendo ao contribuinte como condição de adesão a formalização da desistência de processos e procedimentos judiciais ou administrativos, deverá conceder-lhe o prazo mínimo de 30 dias, contados da data do deferimento do pedido administrativo de parcelamento, para apresentar à administração o protocolo da desistência. Relativamente ao mérito, senhor presidente, nobres colegas, de competência da Comissão de Administração Pública, consideramos relevante mencionar a justificativa do autor, que demonstrou a existência de situação inapropriada no que diz respeito ao tema em debate. De acordo com o deputado proponente, os regulamentos de parcelamento editados pelo fisco estabelecem diversos requisitos para adesão, sob pena de indeferimento do pedido. Entre esses requisitos, que é bastante usual, é a desistência de qualquer contencioso. Ocorre que, não raro, o contribuinte instrui o pedido de parcelamento com a petição de desistência da ação, por exemplo, judicial, mas, dias depois, a Fazenda indefere o parcelamento administrativo. Em nossa análise, a fixação do prazo de 30 dias para comprovar a desistência dos processos em tramitação que discutam o débito, contados da data do deferimento do pedido administrativo de parcelamento, pode estimular, inclusive, a adesão ao parcelamento, na medida em que resguarda o contribuinte sem impedir a imposição de condições pelo fisco para o ingresso em programas com essa finalidade. Ademais, nos moldes do substitutivo número 1, o projeto visa salvaguardar o contribuinte que almeja aderir o parcelamento no Estado de Minas Gerais, pois inclui na Lei 13.515, de abril de 2000, que contém o Código de Defesa do Consumidor desse Estado, o prazo de 30 dias para o protocolo de desistência dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a dívida correspondente. Verificamos, outro sim, que a alteração sugerida está em conformidade com o previsto no Código Tributário Nacional e com o interesse público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 595/2023, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Projeto de Lei 603/2023, em primeiro turno. Estabelece medidas para combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública. Autor, deputado professor Cleiton. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, de autoria do deputado professor Cleiton, a quem parabenizo pela importante iniciativa, a proposição em epígrafe pretende estabelecer medidas para o combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública. Publicado no Diário do Legislativo, em 19 de maio de 2023, foi a matéria distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Administração Pública para parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da proposição, na forma de substitutivo número 2 que apresentou. Por decisão da presidência, em 16 de novembro de 2024, o projeto de lei 3.063, de 2024, de autoria da deputada Nayara Rocha, foi anexado à presente proposição por guardarem semelhança entre si. Vem agora a matéria a esta comissão para, nos termos regimentais, receber parecer quanto ao mérito. Nosso parecer, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 603, de 2023, na forma no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 738, 2023, em primeiro turno. Institui o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais, estabelecendo a política de estado de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças e adolescentes. Autor, deputado Caporeso. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Está em condição de emitir seu parecer, senhor deputado? Sim, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 738, 2023, Comissão de Administração Pública. Relatório de autoria do deputado Caporeso, o projeto de lei em epígrafe institui o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais, estabelecendo a política de estado de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rapto ou sequestro de criança e adolescente. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, de Administração Pública e Fiscalização Financeira Orçamentária para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 apresentado por ela. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da matéria nos termos regimentais. Em face da semelhança de objeto, em consonância com o disposto do artigo 173, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno, foi anexada a proposição do projeto de lei 2007-2024, de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 738, 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. A presidência informa a presidência que o parecer da Comissão de Segurança Pública também coube a este parlamentar. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Presidente, pode suspender por 2 minutos, por favor? Está suspensa a reunião por 2 minutos. Discussão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, só para, a título de colaboração com os demais colegas, esse projeto de lei, na prática, alterou uma lei de minha autoria, que é a Lei 15.432, de 2005, que instituiu aquela campanha, envolvendo, inclusive, o Poder Executivo, campanha Volta, sobre pessoas desaparecidas. Então, a matéria, como relator dela na Comissão de Segurança Pública, e aqui a gente manteve o parecer, ela vem, na verdade, aperfeiçoar a Lei 15.432, de 2005, quando foi autor dessa matéria e foi desenvolvida uma grande campanha sobre o desaparecimento de pessoas. E, naquele momento, presidente, nós tivemos, inclusive, muitos debates numa comissão especial. Nós tivemos o desaparecimento do garoto Douglas, de 13 anos, que estava indo treinar no time Atlético Mineiro e desapareceu no ponto de ônibus, um garoto de 13 anos. E também do garoto Pedro Prates Beltrão, que desapareceu aqui na Rua Goiás, inclusive era sobrinho
de uma servidora aqui da nossa casa, da senhora Carla. E foram muitos debates, muitas ações, e, infelizmente, presidente, a ossada do garoto Douglas foi encontrada exatamente onde foi construído hoje o estádio do Atlético, tempos depois. Então, a lei, na verdade, essa proposta veio só aperfeiçoar e melhorar os mecanismos da lei de 2005, que é de minha autoria. Apenas para, presidente, para informar aqui os colegas pares dessa comissão. Projeto de lei número 1673/2023, em primeiro turno. Altera a lei número 18.038, de 12 de janeiro de 2009, para simplificar o processo de parceria entre o Estado e a iniciativa privada. Autor, deputado Lúcio Falcão. Parecer, relator, deputada Dalcléver Lopes. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1673/2023, da Comissão de Administração Pública. Projeto de lei 1673/2023, que altera a lei número 18.038, de 12 de janeiro de 2009, que define diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, com o objetivo de simplificar o respectivo processo. Em sua justificação, a autora indica que as alterações propostas pretendem ampliar o escopo e simplificar a operacionalização das parcerias, tornando-as mais práticas e viáveis, a fim de superar obstáculos a investimentos da iniciativa privada, de forma a beneficiar toda a população do Estado. No que concerne à Comissão de Administração Pública, entendemos que a ideia contida na proposta aprimora o processo de formalização de parcerias entre o Estado e as empresas ou grupos de empresas que possuem estabelecimentos instalados em via instalação em Minas Gerais, tratando-se de importante contribuição para o desenvolvimento econômico dessa unidade da Federação. Está claro que o objetivo do projeto é simplificar o procedimento com vistas a viabilizar o incremento das parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, o que potencializará o volume de recursos possíveis a serem atraídos. Assim, somos pela aprovação da matéria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1673/2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão, o parecer. Presidente. Eu peço vistas. Concedida a vista à deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de lei número 1828/2023, em primeiro turno. Dispõe sobre a criação de mecanismo digital, facilita para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputada Dalcléver Lopes. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1828/2023, de autoria do deputado Charles Santos. O projeto de lei em exame autoriza o Poder Executivo a criar mecanismo digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais. De acordo com a proposição, tal mecanismo pode ser constituído na forma de aplicativo, site, canal de transmissão ou qualquer outro meio digital que traga informação clara para o servidor público estadual. O projeto determina ainda que o mecanismo assegurará o direito à proteção dos dados pessoais. O que concerne ao mérito da proposição, entendemos que a ideia nela contida contribui para a garantia de acesso do servidor público estadual às informações sobre o seu regime previdenciário. Está claro que o objetivo da proposta é incentivar o aperfeiçoamento da administração pública estadual por meio de ferramentas digitais disponíveis, com vistas a gerar maior economicidade, eficiência e equidade. Assim, somos pela aprovação da matéria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 1828/2023, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão.
Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 1920-2023, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Unai o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vitor Xavier. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1920-2023, de autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao imóvel de Unai, que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 9 de 2 de 2024, distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública para parecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei 1920-2023 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Unai um imóvel com área de 129 metros quadrados, situado na rua Governador Valadares, naquele município, registrado sob o número 14.060, conforme livro de registro de imóveis do cartório da comarca de Unai, para instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a proposição, informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, deve ser observado o artigo 18 da Constituição do Estado da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações de contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da submissão ao interesse público. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante nos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda número 1, que apresentou, com os propósitos de adequar a redação do projeto à técnica legislativa e retificar as informações de registro de imóvel, cumpre a essa Comissão de Administração Pública avaliar se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende os interesses da coletividade. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1920-2023, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2464-2024, em primeiro turno. Proíbe a contratação dos artistas acusados de violência doméstica para apresentarem em eventos de entretenimento custeados por dinheiro público do Estado. Autora, deputada Maria Clara Marra. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei proíbe a contratação de artistas acusados de violência doméstica para se apresentarem em eventos de entretenimento custeados por dinheiro público no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça, Cultura e Administração Pública para parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma de substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2, apresentado por ela. Cabe-nos agora apreciar o mérito da matéria nos termos regimentais. O nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei 2.464, de 2024, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que é o substitutivo da Comissão de Cultura, com a emenda número 1 a seguir apresentada. A emenda número 1. Artigo 6º disposto nessa lei, aplica-se exclusivamente aos editais de contratação publicados após a data da entrada em vigor desta lei. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2169/2024, em segundo turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Jesus da Penha a área correspondente. Autor, deputado Cássio Soares. Relatora, deputada Nayara Rocha.
De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bom Jesus da Penha. O projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 846, compreendido entre o quilômetro 17 e o quilômetro 18,8, com a extensão de 1,8 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bom Jesus da Penha, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município como via urbana e permita a regularização dos imóveis nele situados. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra em acordo com os preceitos legais sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 269 de 24 no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 2566/2024, em segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres. Relatora, deputada Nayara Rocha. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel com área de 1.248,9 metros quadrados, situado na rua Santa Catarina, esquinas com as ruas Mestre Efraim e Mestre Pereira, bairro Bonfim, naquele município, registrado sob o número 5.074 do livro 3H, no cartório de registro de imóveis da comarca de Pedra Azul, para a construção de farmácia popular. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para a construção de uma farmácia popular, aumentando assim a oferta de medicamentos e insumos à comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.566 de 24, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1710/2023, em primeiro turno. Dispõe sobre garantia de proteção a agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relatora, deputada Nayara Rocha. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em exame dispõe sobre a garantia de proteção a agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes. O projeto de lei em análise almeja garantir proteção pelos órgãos de segurança pública a servidores públicos estaduais que denunciarem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes, bem como situações de violência doméstica e abuso sexual. A proposição permite ainda a transferência desses servidores de forma voluntária para exercerem as suas funções em outra localidade. Desta forma, entendemos que a matéria é meritória e oportuna, merecendo ser aprovada. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 1710 de 23, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário.
Requerimento 9.932/2025, em turno único. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Humberto Guimarães Souto. Requerimento 10.169/2025, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Mila Batista Leite Corrêa por sua nomeação para o cargo de secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico. Requerimento 10.192/2025, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação com o ex-deputado Agostinho Patrus pela posse como vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Requerimento número 10.202/2025, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor deputado, senhor conselheiro Durval Ângelo, por sua posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência coloca em votação, cada um por sua vez, e coloca em discussão. Desculpa, só votação. Portanto, as senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 12.276/2025, da deputada Beatriz Cerqueira, que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o plano de investimentos do IPSENG. Sou contra. Requerimento número 12.279/2025, da deputada Beatriz Cerqueira, que pede que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública a debater a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público pelo edital da CEPLAG, número 01/2023. Requerimento de comissão número 12.518, da deputada Beatriz Cerqueira, que subscreve, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais pedido de informações para que apresente a documentação referente à aprovação da alienação dos imóveis do edital 01/2025. Requerimento do deputado professor Cleito e do deputado Ulisses Gomes. Os deputados que subscrevem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Gerência Regional da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, em Araxá, pedido de providências para que, em caráter de urgência, seja realizada a suspensão da captação de água do Ribeirão do Ouro. Requerimento número 12.519/2025, da deputada Beatriz Cerqueira, que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de IPSEM, pedido de providências para que proceda ao cancelamento do certame pelo edital número 01/2025. Deputado professor Cleito, que pede que, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor da Copasa pedido de informações sobre a substituição da frota de veículos. Deputada Beatriz Cerqueira, que pede, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Comitê Gestor Pró Rio Doce, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o estado atual da criação da instância de participação social, inclusive quanto à sua composição e funcionamento. Deputada Beatriz Cerqueira, que pede, nos termos
do artigo 100, seja realizada visita à Câmara Municipal de Belo Horizonte para acompanhar a audiência pública da Comissão de Mobilidade Urbana. Tá, então como é que vai corrigir? Deixa eu estudar melhor isso para ver se é melhor. Não, tem esse daqui mesmo. Tá bom. Esse aqui, ó. Tá bom. Mas de novo. Esse aqui só no meu. Não acabou, não. Requerimento número 12.511/2025. A deputada que subscreve, deputada Beatriz Cerqueira, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater política de prestação de serviços de saúde adotada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A presidência vai colocar em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Em votação os requerimentos. Senhores e senhoras deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de ter usado a tribuna do plenário, mas, no entanto, faço aqui da comissão, presidente, até porque o assunto é de grande importância, e a gente não aguenta mais ver e ouvir, assistir as mentiras do governador Romeu Zema e o descaso, a falta de respeito com os servidores da segurança pública do nosso Estado. Eu estou aqui com os vídeos que eu selecionei, presidente, e eu vou pedir ao nosso operador de áudio para que ele possa deixar bem nítido aí o volume, para colocar aqui. Olha aqui, ó, o primeiro áudio, governador. Eu quero agradecer às forças de segurança, salientando mais uma vez que nesse mês ainda de março, nós estaremos, ele gosta muito do gerúndio, anunciando as melhorias. A fala do governador. As forças de segurança, salientando mais uma vez que nesse mês ainda de março, nós estaremos aí anunciando melhorias que já começamos a costurar com os respectivos comandantes de cada área. Segundo áudio, presidente, a categoria que mais recebeu aumento na minha gestão, e nós estamos nesse momento em tratativas. Militares, as forças de segurança foram a categoria que mais recebeu aumentos na minha gestão, e nós estamos, nesse momento, em tratativas, analisando junto com o comandante, com a nossa delegada-chefe, a doutora Letícia, aquilo que podemos fazer para atendermos o pleito. Mais um aqui, presidente. Só peça rara. Aí, presidente, numa tentativa de amenizar a imagem dele diante das forças de segurança, ele foi lá e criou um troféu guardião para chamar alguns policiais e homenagear nas administrativas, em local fechado. Absolutamente fechado e cercado de toda a segurança, né? Eu tinha comentado com o coronel Vicente, falei, coronel, promoção está na lei, reconhecimento, várias medalhas, reconhecimento estão na lei, eu quero fazer algo além. Ele diz que o reconhecimento, as promoções já está na lei, mas quer fazer algo melhor. Aí foi lá e entregou um troféu. Agora a última dele, me parece que ele estava no Alto Paranaíba, até pelos deputados que estão aqui ao seu redor. Temos conversado muito com o comandante que está me acompanhando aqui, com a doutora Letícia, e vamos ter aí notícias em breve, nesse mês de março ainda. Presidente, não negocia com ninguém, e a única vez que ele negociou, que ele colocou em negociação, que os dois secretários de Estado participaram efetivamente da negociação, que foi o secretário de Governo e o secretário de Planejamento, foi a vez que ele assinou a ata, mandou um projeto de lei para a Assembleia e depois ele mesmo vetou as duas parcelas e deu calote nos servidores da segurança pública. E aí o que a gente ouve dele, desde quando assumiu, deputado professor Cleito,
desde quando assumiu, tudo é a culpa do governo anterior. Eu posso falar isso aqui com muita tranquilidade, presidente, porque eu fui um crítico ferrenho do governo anterior, sempre fui, mas o Zema deve lembrar que o governo, o mandato passado é dele, não é do governo anterior, o mandato passado é dele mesmo, porque já está no 7º ano de governo. A inflação, presidente, dos últimos 10 anos é de 74,9%, e a contrapartida dada no governo Zema foi 30,1%. Então, nós temos aí algo em torno de 44% de perda inflacionária que vem corroendo o poder de compra do salário dos servidores da segurança pública. E o vice-governador, em um podcast, deputado Charles Santos, deputado Adal Clever, deputada Nayara Rocha, em um podcast, o vice-governador diz o seguinte, não, que nos últimos 3 anos a gente vem segurando as despesas e o resultado é isso, um superávit nos últimos 3 anos. Você que é servidor da segurança pública, você que é policial civil, militar, penal, bombeiro militar, agente socioeducativo, servidores administrativos da segurança pública, quando o vice-governador disse que estava segurando as despesas e que ao final dos 3 últimos anos o Estado teve um superávit, era exatamente a inflação, porque eles não concederam a inflação, mesmo sendo assegurada a revisão geral anual no artigo 37, inciso 10, ele segurou. E agora, presidente, no último exercício que fechou o quadrimestre em janeiro, eles anunciaram um superávit de 5 bilhões de reais e não concedeu a inflação de anos anteriores. Em que pese, presidente, o governo ser obrigado a assumir tudo aquilo quando ela assume o governo, digamos que o governo Zema não fosse obrigado a cumprir a recomposição de perda inflacionária passada. Mesmo assim, ele deu calote em 2 parcelas de 12%. Mesmo assim, ele não pagou a inflação de 2022, que foi 5,79%, e de 4,83% em 2024, que somando uma sobre a outra dá 11,08%. Então, se ele não devesse nada, ele já deveria mais de 11%, isso se tratando apenas do governo dele. E ele continua com as lorotas, continua com as mentiras, continua com as falácias. Sabe por quê, presidente? Ele diz mais ainda, a segurança pública foi a categoria que mais teve aumento em seu governo. Vereador Romeu Zema, deixa de ser cara de pau. A categoria que mais teve aumento, sabe qual foi? A categoria do governador, do vice-governador, do secretário de Estado e dos seus adjuntos. 300% de reajuste. Olha, professor Cleito, quando o projeto chegou aqui no plenário, nós fomos analisar o projeto. O período que alegava a correção da inflação do salário do governador, do vice e dos seus secretários era de 2007 a 2022. Para esse período, a inflação foi de 147%. Mas quanto que o Zema se deu de aumento? 298%, ou seja, 151% a mais. Então a inflação dele está garantido, pelo menos para mais uma década de inflação para frente, o salário dele está garantido, e não do servidor. Zema, tenha vergonha na sua cara, não minta publicamente. A categoria de servidor que mais teve aumento foi a sua categoria de governador, que além de ser um empresário milionário bem-sucedido, aumentou o salário em quase 300%. Mas não para por aí não, presidente. Eu já encerro dizendo o seguinte, continua sem investimento a segurança pública. Agora chegam denúncias de colete à prova de bala vencido em diversas unidades da Polícia Militar. E também aquele alvoroço que foi a falta de rabecão para rebocar corpos deixados em via pública, em rodovia, dentro de, às vezes, de uma favela, que muitas vezes, presidente, muitas vezes eu que atuei no combate ao crime diretamente, muitas vezes é uma mãe que perdeu o filho entre gangues, entre traficantes, e o corpo está lá estendido. Então, aquela mãezinha que não tem nada a ver com os crimes, fica lá chorando 12, 20 horas esperando o corpo. Então, o anúncio dos rabecões que foi feito na Comissão de Segurança Pública também não comprou. Então, falta investimento. Hoje, o governador Romeu Zema
não investe em segurança pública. Não há investimento do Tesouro do Estado. E essa constatação são nos últimos 4 anos de Assembleia Fiscaliza. Não há dinheiro do Tesouro. O que vem são emendas parlamentares de deputados estaduais, federais, senadores, transferências da União e também os acordos que ele fez. Agora, dinheiro do Tesouro do Estado, investimento, é quase 0%. Então, governador, para de lorota, para de conversa fiada e anuncia a recomposição da perda inflacionária e o auxílio alimentação, que é o que o servidor da segurança pública está esperando. Lembrando a todos os servidores, dia 18, nós teremos uma audiência para tratar do assunto da Comissão de Segurança Pública e nós estamos convocando todos os policiais civis, militares, bombeiros, agentes socioeducativos, familiares, servidores administrativos, para vir aqui cobrar dos secretários diretamente, do secretário de Fazenda e do secretário de Governo, para cobrar deles tete a tete. Quem sabe assim o governador Romeu Zema para de conversar fiado e anuncia logo a recomposição das perdas inflacionárias. Peço desculpa aqui, presidente, pela eloquência, pela minha fala, né, aqui mais contundente, e peço desculpa aos pares, mas não há outra forma, presidente, de desabafar. É a indignação que toma conta. Os policiais de Minas Gerais não confiam no governador Romeu Zema. Estão todos eles indignados de tanta mentira e tanta falácia. Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.